Muito bom dia, muito bom dia. É um grande prazer estar começando mais essa live da série Felicidade em Tempos Difíceis. É uma grande honra, um prazer imenso para mim estar com todos vocês aqui, estar com Louisa Jewell aqui com a gente. Louisa, I'm just letting them know what a big pleasure it is for me to be with you and what an honor to be able to at least try to translate your wisdom today. So thank you again for being here. Thank you. I'm happy to be here. Thank you so much. Good. I'm just going to let them know how this is going to work, and then I pass the conversation to you. Great. Pessoal, eu estou com a Louisa Jewell aqui, estava falando para ela a honra que é para mim estar podendo traduzi-la. Eu queria pedir para quem já está chegando, que dissesse quem está chegando aqui, de onde você fala. Eu estou vendo o Mauro tem me seguido em todos os webinários, a Beatriz também tem estado com a gente, lá de Uberlândia, né, Beatriz? Muito bom. Quem está chegando aqui, deixa um comentário, fala de onde você está falando, quem você o que você está achando dessa série até agora. Vamos conversar um pouquinho aqui, enquanto a gente começa. A Patrícia lá de Recife, Patrícia também está em todas, obrigado por estar aqui, Patrícia. Bom, deixa eu me apresentar a vocês primeiro, antes de começar. Meu nome é Henrique Bueno, eu tenho 43 anos, sou especialista em psicologia positiva, CEO e fundador do Robin Institute aqui no Brasil. E eu comecei essa série, Felicidade em Tempos Difíceis, logo que a crise começou, como a minha forma, a forma do Robin Institute, nesse momento, entregar tudo aquilo que a gente pode, dar tudo aquilo que a gente pode, e tirar apenas o que a gente precisa desse momento. Então, a nossa ideia é ajudar as pessoas a tirar o melhor possível desse momento duro que estamos vivendo. Quando eu dei o nome Felicidade em Tempos Difíceis, eu não quis dizer que o nosso objetivo aqui é ensinar formas para que todos fiquem absolutamente felizes num momento como esse. Não. A ideia é de que forma a gente consegue, apesar da dificuldade, apesar dos problemas, construir algo significativo e alguma positividade nesse momento. E por causa disso eu iniciei essa série e comecei a trazer grandes nomes da psicologia positiva mundial. Eu já estive aqui com Megan McDonald, Maria Siroá, Michael Steger, Tal Ben-Shahar e outros grandes nomes. Hoje eu estou com Louisa Jewell, do Canadá, aqui com a gente. Ainda essa semana eu vou estar com a Caroline Miller. Então, grandes nomes mesmo, para tentar nos ajudar com dicas, com estratégias, com formas para a gente construir, através do que a ciência nos ensina sobre isso, construir mais positividade e bem-estar durante a crise. Hoje a gente vai falar, então, sobre isso, mais um capítulo dessa série. Qualquer comentário, qualquer pergunta, fiquem super à vontade de comentar aqui. Vocês estão vendo que eu vou colocando os comentários de vocês na tela, e eu vou fazer o possível para traduzir vocês direito e para trazer esse conhecimento para vocês. Tá bom? Bom, deixa eu falar um pouquinho com a Luísa aqui antes de apresentá-la. Luiz, I was just letting them know that I started this series, Happiness in Hard Times, when the crisis started, and that is our idea here in Brazil and in the US from the Robin Institute. How can we give something for people, for them to deal better with this difficult moment we're living? And the whole idea, when I call it happiness in hard times, it's not that I'm proposing that people should be happy and joyful and living the best time of their life. It has nothing to do with this. It's how can we, considering what the science of positive psychology has to offer, how can we accept the difficulties and live these tough moments and learn and become a bit more resilient and maybe build a little bit of positivity and maybe hopefully create better relationships with the people that we love the most, and with the dream that hopefully we can leave this crisis a little bit better and building something at least a little bit good out of this. So we started the series I talked already with a lot of people, and again, it's a great pleasure to bring you here. What I'm hoping to do now is to give a short introduction of yourself, and then open for you to share your wisdom to the people here in Brazil. Great. Ok. Deixa eu apresentar a Louisa Jewell para vocês, então. A Louisa Jewell, ela é palestrante, autora, especialista em bem-estar, e ela tem sido amplamente divulgada na mídia internacional, incluindo participações regulares na rádio CBC, na revista Forbes, na revista The Globe, Mail, Fast Company, Oprah Magazine, entre outros. Então, é uma pessoa que está realmente sendo muito falada pela qualidade
do trabalho que ela tem feito. O livro mais vendido dela, dentre os livros dela, chama Wire Your Brain for Confidence. Conecte o seu cérebro para a confiança. Ele foi nomeado entre os 100 melhores livros de psicologia de todos os tempos e os 100 melhores livros de confiança de todos os tempos também pela Book Authority. Então, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Eu espero, como eu disse a vocês, conseguir traduzi-la adequadamente. E, de novo, qualquer comentário que qualquer um de vocês tenha a qualquer momento, por favor, fiquem super à vontade de falar aqui com a gente. Louisa, again, thank you so much. The show is yours. I'm going to be happy to translate you now. Well, thank you. I'm impressed with your translation. That's ela está impressionada com a minha tradução aqui. Eu espero que... I hope you still like this until the end of this. I'm sure I will. I'm understanding little tiny pieces of what you're saying. I speak fluent Italian, but I don't know Portuguese. So. Oh, good. Ela está dizendo que ela entende algumas coisas que eu falo aqui, porque ela fala italiano fluentemente, em português não. Right. Okay. All right. So today I'm going to talk about how to manage anxiety and stress to stay resilient during challenging times. Ela vai falar hoje como é que a gente pode gerenciar nossa ansiedade, nosso estresse, para que a gente permaneça resiliente em tempos como esse, em tempos de crise. So I'm sure many of you are feeling like this. This is how I'm feeling these days. Ela sabe que muitos de nós aqui estamos nos sentindo assim, né? E é assim que ela está se sentindo nesses dias. So this can be a very stress-inducing, very anxiety-producing time. So it's natural for us to feel this way. Esse é um momento que, naturalmente, é um momento que constrói, que produz muita ansiedade, muito estresse para a gente. Então é natural que a gente esteja num momento como esse, sentindo estresse, sentindo ansiedade. So what I want to talk about today, I want to basically have an open forum question period. So if you want to get your questions ready. O que ela quer fazer hoje, e isso é muito legal, gente, e aproveitem, ela quer fazer um tempo aqui com a gente de aberto a perguntas. Então, anotem no papelzinho aí as perguntas, se preparem, porque ao invés de ela ficar apresentando o tempo inteiro, ela quer estar à nossa disposição para responder as suas perguntas. Então, pensem nas perguntas que vocês querem fazer. But I wanted to start off with a little bit of information. I'm going to share some of the neuroscience of stress and then 3 stress-reducing tools that I really love to use. Ela quer começar, para passar algum tipo de orientação nesse começo, ela quer falar sobre a ciência, a neurociência do estresse e 3 ferramentas que ela gosta muito, que ela utiliza muito para nos ajudar a lidar com uma situação de estresse, com um momento de estresse como esse. Ela vai falar sobre isso e o tempo inteiro aberta a perguntas. Okay, so let's start with the neuroscience of stress. Vamos começar com a neurociência do estresse. All right, so what we know from some of the research of our brains, there are 5 triggers that can create the most amount of stress for us as human beings. O que a gente sabe do estudo do cérebro, existem 4 dimensões que são as que mais podem construir estresse no cérebro humano, na nossa realidade. So the first one is a threat to social status. So this is kind of where we are we call it here in Canada, on the totem pole. So where are you in terms of your social status? When there's threats to that kind of social status, we feel a great deal of stress in our brains. O primeiro estressor, um dos maiores estressores que existem no mundo todo, é uma ameaça ao nosso status social. Quando nós nos sentimos ameaçados em relação ao nosso status social, esse é um dos momentos que mais causa estresse no nosso cérebro. The second one is threats to certainty. So when things are uncertain, this can cause a lot of stress for us. And if you think about what's going on right now, everything is completely uncertain. So it's no wonder that this can cause a lot of stress for us. Um segundo grande estressor é qualquer tipo de ameaça à nossa segurança, à nossa certeza. E vamos combinar que a gente está vivendo um momento de absoluta incerteza sobre quase tudo. Então, faz sentido que a gente esteja vivendo um momento onde um grande estressor faz parte do nosso dia a dia.
Another one is threats to autonomy. So this is when our freedoms are taken away or our choices taken away. Once again, this is what's happening right now. The government is deciding whether I can go out and who I can see and what I can do. So, of course, once again, you can see why this is causing a lot of stress. Outro grande estressor é qualquer ameaça à nossa autonomia, né? Qualquer ameaça à nossa liberdade, à nossa condição de fazer escolhas, decidir o nosso futuro. E vamos combinar que a gente está vivendo um momento onde o governo, as empresas, o mundo está decidindo por nós. Se a gente pode ou não sair na rua, quando a gente vai poder voltar a sair na rua, se a gente pode ou não ter um tipo de atividade ou outra. Então, outro estressor natural do cérebro que está forte na realidade atual. The next one is relatedness. So this is when we have threats to our relationships. And once again, coronavirus seems to be taking that away from us as well. It's threatening our ability to see people we love, to build those relationships, to nurture those relationships. So we feel stressed out about our lack of ability to have those people that we want to have close to us. Outro grande estressor são ameaças às nossas conexões. Quando a gente sente que a gente está com alguma ameaça, algum problema para continuar conectado com quem importa para a gente. Vamos combinar mais uma vez que o isolamento causado pelo coronavírus tem feito que a gente se sinta preocupado, com dificuldade de estar perto de quem a gente ama, de apoiar quem a gente precisa apoiar, de abraçar pessoas que a gente quer abraçar. Então a gente está vivendo um momento onde também esse estressor, conexões, relacionamento, está fortemente ativado em nossos cérebros. And the final one is fairness, when we feel that there's been some injustice to us or even an injustice to somebody else. And sometimes we can feel that way with coronavirus as well. We feel like it's unfair that some of our liberties have been taken away. So once again, we can see how this contributes to our stress at this time. Outro grande estressor é qualquer ameaça ao nosso senso de justiça, de equilíbrio. Né, quando a gente sente que as coisas não estão acontecendo dentro de uma... E vamos combinar, mais uma vez, que o coronavírus tem trazido essa percepção, às vezes. Isso não é justo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que algumas pessoas estão vivendo assim ou assado? A gente também tem uma percepção em nosso cérebro de viver um momento onde existe alguma ameaça, pelo menos, ao nosso senso de justiça. So this is the work of Dr. David Rock, and it's called the SCARF model of stress. Esse é o estudo do Dr. David Rock, chama SCARF as a scarf? Yes, like SCARF, SCARF. Ele chama de SCARF, modelo SCARF de estresse, SCARF. So this is understandable. Once we understand that these are some of the triggers, then we can start to do things that can help reduce that stress. Então, isso é compreensível. Quando a gente começa a entender que esses são os grandes estressores e como eles fazem parte do nosso dia agora, a gente pode começar a criar algumas ferramentas ou agir de alguma forma para tentar evitar o impacto deles. So what I want to first talk about, I want to talk about a strategy on how to use positive emotions to bounce back quickly after a setback or a stressor. Ela quer passar, então, algumas dicas para a gente, algumas estratégias. A primeira é como a gente pode usar emoções positivas para, que ela faz a brincadeira, né, para bater e voltar rapidamente quando algum estressor impactar a nossa vida. Bater e voltar esse estressor veio, como é que através das emoções positivas eu rapidinho passei por aquilo e volto a me sentir um pouco melhor. Okay, so positive emotions have an undoing effect. As emoções positivas têm um efeito que desfaz, um efeito que tira uma emoção anterior. So they have a unique ability to speed cardiac recovery from negative emotions. As emoções positivas têm uma habilidade única de acelerar a recuperação cardíaca depois de uma sensação, de uma emoção negativa. So when your body is in a positive state of mind, research shows that you feel more confident, your brain is broadened and you can see possibilities easier, you have greater problem-solving abilities, you're more productive, you feel like doing more things, and you ruminate less. Olha esses fatos aqui, pessoal. Quando
quando o seu corpo está no estado mental positivo, a pesquisa mostra que nós nos sentimos mais confiantes, nosso cérebro se amplia e a gente começa a ver mais possibilidades de um jeito muito mais fácil, a gente tem maior capacidade de resolver problemas intelectualmente, a gente se torna mais produtivo e tem mais vontade de fazer as coisas, e a gente rumina menos. Rumina é aquele hábito de ficar repensando a emoção, repensando o fato sem parar. So what we know is that positive emotions build important psychological resources. A gente sabe que, pelas pesquisas, que as emoções positivas constroem recursos psicológicos muito importantes. Physical resources, so a broadening of the brain. Recursos físicos, essa ampliação, a gente sai de um foco afunilado e começa a ter uma percepção mais ampla do nosso cérebro. Social resources, as well as intellectual resources. A gente consegue construir mais recursos sociais e mais recursos intelectuais. Now, it's not about being happy all the time. We know that. It is about the fact that we need to maintain a healthy ratio. So we need many more positive emotions to negative emotions to maintain a healthy mood and flourish. Pessoal, não é que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro e sorridente o tempo inteiro, mas a gente precisa de um racional de muito mais emoções positivas para as negativas, para a gente se manter saudável e florescendo. Então, na verdade, não tem que estar feliz o tempo inteiro, as emoções negativas virão, mas eu preciso ter um racional maior. Louisa, there's a question here, if you don't mind me asking. Sure. I didn't find it. Your book, it's not translated to Portuguese yet, is it? No, it's not translated Portuguese, no. Okay, if you can stay a few minutes after this call, because I would love to support you on that, because people are here crazy asking for it. Okay. All right, thank you. Só respondendo a Ellen Jurani, o livro da Luisa não está traduzido ainda, mas a gente aqui com o Robin Institute Brasil vai ajudá-la e tentar trabalhar para que ele esteja logo traduzido aqui. Sorry, Luisa. No, that's fine. So we need 3, 4, or 5 positive emotions to every 1 negative emotion. A gente precisa, em média, entre 3, 4 ou até 5 emoções positivas para cada uma negativa. So when you think about what's happening with coronavirus, we are being inundated with the negative news. Every day there's negativity. So we have to consciously think about how are we going to bring more joyful moments into our day so that we can maintain this healthy ratio of 3, 4, 5 positive to 1 negative. Mm-hmm. So there has to be strategies that keep you in that healthy ratio. Uhum. Se a gente parar para pensar, a gente, por causa do coronavírus, está sendo bombardeado o tempo inteiro com informações, com novidades que afetam drasticamente esse racional. A gente está recebendo o tempo inteiro notícias negativas. Então, para a gente conseguir viver um pouco melhor nesse momento, a gente precisa adotar estratégias para que eu conscientemente, intencionalmente, eleve o meu racional de emoções positivas para chegar nesse item, 3, 4 ou 5 para cada uma negativa. So what I do is I actually schedule daily positivity. A Luisa, o que ela faz, então, ela efetivamente agenda positividade diária. So I don't watch the news because I find it's too overwhelming. I do watch the press conferences that are put out by my prime minister and the premier of my province so that I'm staying up to date with important information. And I have certain websites where I get certain information. But so I'm up to date every day, but I don't watch the news. It's too much. Ela assiste programas do governo oficiais que são informativos, ela assiste algumas conferências que são importantes para ela ficar atualizada do que está acontecendo, mas ela decidiu que ela não assiste os jornais porque é muito. Se ela assistir os jornais da forma que eles vêm, ela vai estar afetando drasticamente esse racional. E eu coloquei o nome do livro dela para vocês aqui em inglês, a gente vai trabalhar para traduzi-lo.
I like to watch funny movies or videos on YouTube or TikTok. I don't know if you're big on TikTok in Brazil, but it's a lot of fun. So I do that to bring more joy. Ela assiste vídeos engraçados, filmes divertidos no YouTube, no TikTok. Eu não sei se a gente conhece aqui no Brasil, eu não conheço. Mas ela assiste vídeos e filmes engraçados algumas vezes durante o dia para elevar e para se divertir enquanto ela assiste. I also make funny videos with my daughter, so we do that as well. Ela também faz vídeos divertidos com as filhas, elas fazem isso juntas. I play with my dog quite a bit and go out with her every day. I go for walks with her every day in nature. Ela brinca com o cachorro dela todo dia, passeia na natureza com o cachorro dela todo santo dia. I do something kind for somebody else. Ela faz alguma coisa generosa para alguém todos os dias. Doing something kind for someone else can be a huge boost in your happiness levels. Fazer alguma coisa gentil para outra pessoa pode ser uma bomba de positividade para você. So I often suggest to parents to tickle their children, to create that kind of laughter as well. Ela também encoraja os pais a fazer tickle time, é tempo de cosquinha, fazer cosquinha, criar risada entre as crianças. And there also is a thing called laughter yoga, that if you can just make yourself laugh, which you can do, and there's lots of videos on YouTube where you could get examples of laughter yoga, it fills your body, it changes your physiology. Ela também faz a yoga da risada. Tem vários vídeos, eu não conheço, eu vou procurar também. Tem vários vídeos na internet que ensinam a fazer isso. Você pode criar, construir essa risada. Isso tem efeitos fisiológicos muito impactantes para o seu corpo. Can I share one of my strategies? Sure, yes. Quando a crise começou, uma das estratégias que eu decidi fazer foi todo dia ligar para alguém que eu não falo há muito tempo, a um amigo que eu não converso há muito tempo, e conversar. I created a strategy here since the crisis started that every day I'm going to call a friend that I haven't talked for a long time, just to ask how he is, instead of doing those quick calls to ask for favors or talking about work. It's I call somebody I love a lot, maybe people I haven't talked for a long time, just to talk, to connect, to see how they feel and express how I'm feeling too. That's so nice. Love it. Love it. Okay, so now, so we talked about the positivity ratio. Now I want to talk about the importance of your physical well-being in order for you to be stronger and more resilient at this time. Ela falou, então, sobre a questão do racional de positividade. Agora vai falar sobre a nossa fisiologia, a importância do cuidado físico para a gente se sentir mais saudável e se dar melhor no momento de estresse. So now it is even more important to be eating well, to be exercising, and to sleep well. Agora é mais importante do que nunca para a gente estar se alimentando bem, se exercitando e dormindo bem. We also know that physical health and physical activities are important contributors to psychological well-being. We often think that we have the physical and then we have the mind, but that's not really true. They are so intertwined, you cannot separate them. A gente sabe a importância da atividade física, né, para a nossa saúde, mas também para a nossa saúde psicológica. Por alguma razão, a gente, em algum momento da história, começou a acreditar que existe a mente e o corpo, mas isso não é verdade. Eles são parte do mesmo sistema, da mesma coisa. Então, se você não está cuidando do corpo, você vai ter um efeito claro negativo na sua mente, no seu cérebro. Now, some studies show that regular exercise can be a more effective antidepressant than antidepressant drugs. And that's because exercise promotes greater connectivity between neurons in your brain. And that helps to promote healthy ways of thinking, cognitive flexibility, and better brain health, which then translates into lower levels of depression. Alguns estudos demonstram que exercício, que atividade física, pode ser mais efetivo do que o remédio, do que a droga antidepressiva, do que o remédio contra a depressão. Isso porque as conexões neurais, elas se tornam mais fortes, mais próximas com a atividade física. Isso deixa o nosso cérebro mais flexível, mais ativo, mais forte para enfrentar os efeitos da depressão. Louisa, Dr. Tal Ben-Shahar says that not practicing an exercise is the same of taking a depressant every day, like a pill of depressant.
Eu estou dizendo aqui que o tal Bem-Estar, ele fala que não praticar atividade física é como tomar um remédio diário de depressivo. Yeah. You know, it's interesting because at the beginning of coronavirus, I just had surgery and my doctor told me that I could not exercise for 6 weeks. I couldn't even do yoga for 6 weeks. And I did notice a big difference in my mental well-being at that time. A Luisa está dizendo que quando a crise começou, quando a quarentena começou, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia e o médico disse que por 6 semanas ela não podia fazer atividade física, nem o yoga, que ela gosta tanto de fazer, e ela conseguiu, na própria experiência, perceber uma queda da sua resistência, da forma que o seu cérebro funciona. Ela sentiu esse efeito emocional só nessas 6 semanas. So some tips in terms of taking care of the body. What I do is I model calmness. So I spend 20 minutes every morning in an inspiring and relaxing meditation. Algumas dicas para a gente lidar, então, com essa questão do físico. A própria Luisa pratica. Todo dia, de manhã, ela modela calma. Ela passa 20 minutos toda manhã num relaxamento, uma meditação inspiracional. Todo dia. So I exercise every day. I'm doing a 100-day program. So I have that to inspire me. And also I try to get outside every day safely, but to be in nature. There's something about nature that replenishes you more than even exercising inside. Uhum. Ela pratica atividade física todos os dias. Ela entrou num projeto de atividade física de 100 dias para se sentir inspirada a continuar. Ela também faz isso, claro, com segurança, mas ela sai no ar livre todos os dias, especificamente na natureza. Existe alguma relação entre a natureza e nossa calma, nosso bem-estar, que é fascinante. Então, se você puder ter um espaço para a natureza também, é muito importante. It's also important at this time to pamper yourself. So maybe do a foot soak or do your face masks or have a bath, but do something that pampers you. Também é muito importante nessa época você mimar um pouquinho você mesmo, né? Fazer uma massagem no pé, um escalda-pé, tomar um banho quente na banheira, se você puder, ou uma chuveirada mais longa, fazer uma máscara facial, qualquer coisa que seja de fato cuidar de você. And it's a time, Louisa, that we are so preoccupied in producing and sometimes we stop thinking about ourselves and taking care of ourselves. That is so true. Yeah, it's very important. And the other thing is that we have to know is that when we're in high levels of stress and anxiety, our self-regulation muscles are very low. So our willpower is low, it's depleted. So if you want to eat healthy, have only healthy foods in the house, because if you have things like that are not healthy for you, because your self-regulation and willpower is low, you will be more tempted to eat those things and to drink those things. Olha que fato interessantíssimo. Em momentos de estresse, a nossa capacidade de autorregulação cai. Então, a nossa força de vontade fica debilitada. Portanto, se você, durante o estresse, tiver o pote de, sei lá, qualquer coisa que você não deveria comer, se você estiver em casa, vai ser muito difícil você olhar para aquilo e não comer. Então, se você quer ter uma alimentação mais saudável em tempos de coronavírus, tenha em casa apenas alimentos saudáveis, porque vai ser muito difícil você ter um alimento não saudável em casa e conseguir ser determinado a ponto de não comer. So the next tool that I want to talk to you about is this ability to focus on things you can control and forget the rest. A próxima ferramenta que ela quer discutir com a gente, maravilhosa inclusive, é um momento para a gente focar nas coisas que nós podemos controlar e esquecer o resto. So this is an exercise that I often do in my resilience programs. And what this is about when you have something that is causing you stress, the first thing to ask yourself is this in my control or is this out of my control? E esse é um exercício que ela faz muito nos programas de resiliência que ela ensina. A primeira coisa que você deve fazer em relação a um momento de estresse, né, é pensar, esse fato, essa situação, está na minha área de controle ou não? Ou está fora da minha área de controle?
Now, the best strategy is when you figure out, you take a look at your stressor, you say, well, this is in my control, then the best strategy is to do something about it, solve it, fix it. Então, quando você faz essa pequena reflexão, o estressor surge, você reflete, está na minha área de controle ou não? Se estiver, a melhor ação possível é agir. Faça alguma coisa, resolva, tire o problema da sua frente. Because if you don't do that, it's just going to continue to cause you stress all the time. Se você não agir, não fizer nada para mudar, ele vai continuar lá te estressando, ele vai continuar causando o estresse que você está sentindo agora. Now, when you figure out a stressor and you say, this is completely out of my control, then the best strategy is let it go. Because if you're worrying about something that is out of your control, it is wasted energy and it's just going to cause you more stress. Quando você reflete sobre o estressor e decide que ele está fora da sua área de controle, a melhor ação que você pode fazer é não tomar nenhuma ação. Deixa aí. Continuar refletindo e ruminando sobre aquele estressor vai só fazer com que ele faça mais parte do seu presente e faça você se sentir ainda pior, ainda mais mal por ele do que qualquer outra coisa. Você não pode fazer nada, então deixa aí. Now, sometimes you could take a look at a stressor, like even coronavirus, and you can say, well, some things that are stressing me out are in my control, and some things are out of my control. So sometimes there are stressors where you might have both, in which case you will focus on the things that you can control and then forget about the rest. Momentos como agora, do coronavírus, é muito comum a gente ter, em relação ao coronavírus, alguns estressores que estejam na sua área de controle e outros que não. Esse aqui eu não posso fazer nada a respeito. Então, escolha em quais você quer agir e quais você quer deixar aí. So when things are in your control, so I think about coronavirus for me, for example, then, what is in my control? Well, I wash my hands 50 times a day. I stay home as much as possible. I'm also prepared with all the medication I need. If the worst happens and I get coronavirus, I am prepared. A Louisa, por exemplo, quando ela pensa na questão do coronavírus, né, qual o poder pessoal que ela tem nesse momento? O que está no controle dela? Bom, ela lava as mãos 50 vezes ou mais por dia. Ela fica em casa quando ela pode. Ela está preparada em casa com todos os remédios que ela precisa, caso o pior aconteça. I also schedule for food delivery weeks in advance, so I don't have to go to the grocery store and expose myself. I always have it delivered to my home. Other things I can control is I have more Zoom meetings. Those are video meetings with my friends, and I talk a lot with my friends. These are things I can control. Outras coisas que ela pode controlar. Ela agenda semanas antes a entrega de alimentos, de compra de supermercado na casa dela, para não ter que ficar indo no supermercado, para não ficar estressada de coisas que estão faltando em casa e se arriscar menos com isso. Ela está tendo muito mais reuniões usando a ferramenta Zoom ou outras ferramentas onde você pode se ver e conversar. E ela está conversando muito mais do que antes até do coronavírus com os amigos. Now, when things are out of my control, which a lot of what's going on right now is out of my control, the first thing I do is I accept what is. I don't get mad about it, because what is the point of getting mad for something I can't control? So accepting that this is going to be my life for however long it is helps to keep the anger away from me. Tem muita coisa que ela consegue perceber hoje com o coronavírus que está fora do controle dela. Então, o que ela faz? O que está fora do controle dela? A primeira coisa que ela faz é aceitar o que é, aceitar a realidade como ela é. Ficar pensando e não aceitando, negando essa realidade, só faz com que a raiva aumente. Por que isso está acontecendo comigo? Então, não posso fazer nada a respeito. Eu estou aceitando a realidade e me sinto melhor com isso. I also practice gratitude. I think, it could be worse. I'm in a safe place. I have good healthcare options. I'm healthy. My daughters are healthy. So I practice gratitude every day. Ela pratica gratidão todos os dias. Ela reflete, puxa vida, podia estar muito pior. Eu podia estar vivendo numa casa sem estrutura. Eu podia estar sem comida. Minhas filhas estão saudáveis. Eu tenho um plano de saúde bom que vai me proteger se eu precisar.
I also practice self-compassion. If I do things wrong or if I'm not productive enough, I don't beat myself up because I say, you know what, I'm under a lot of stress. I'm going to finish my day at 3 o'clock today. You know, that's what I'm going to, so I practice a lot of self-compassion. Uhum. Ela pratica muita autocompaixão também. Então, no dia que ela não produz muito, ao invés dela ficar se martirizando, se punindo por isso, ela fala, caramba, eu estou vivendo uma realidade única na história, na nossa história recente, eu estou estressada pra caramba, se eu não produzir muito, tudo bem. Tem dias que eu decido terminar o meu dia de trabalho às 3 da tarde e eu quero cuidar de mim. I also ask, what can I learn from this? What good can come from this? Eu também pergunto a mim mesma, o que eu posso aprender disso? Que lição eu posso aprender? Que bom, que bom, que algo positivo eu posso tirar de tudo isso? I also rethink my standards. You know, if things are not exactly where they would have been before, you know, I have high standards in terms of excellence. And if I don't meet those standards right now, again, I'm not hard on myself. I say, you know what, for now, I'm okay being at a lower standard because that's all I can do right now. Uhum. Outra coisa linda que ela faz, ela repensa nos seus padrões, né? Ela costuma colocar a barra muito alta, trabalhar sempre com muita excelência. Nesse momento, ela aceita que talvez ela não vá estar naquele nível de excelência que ela faria antes. Louisa, I did one webinar with a very important leader in Brazil, and he said that if you have the standard on yourself as the working person that you had before, you're going to be suffering so much because it's a different standard completely. Yes, exactly. And it's about self-compassion, right? Eu fiz um webinar, pessoal, com um líder aqui brasileiro, ele falou exatamente isso. Se os seus padrões de profissional forem os mesmos agora, você vai sofrer muito, porque isso mudou completamente. A nossa capacidade de manter aquele padrão mudou muito. So those are the tips that I wanted to share. So I'm going to stop sharing my screen now. So what I wanted to do is I wanted to just be able to come back to you now to open it up for questions so that we have some time for people to ask any questions that they'd like to ask. Ok. Essas são as dicas que a Louisa tinha e ela quer deixar agora aberta para que todo mundo fique à vontade para fazer perguntas. Eu vou trazer a primeira pergunta aqui da Beatriz Garcia, que fez lá no começo. There's a first question from Beatriz Garcia, Louisa. She made it at the beginning. Her question is, how can we work the stress in cases of chronic pain? Is there any research about this with stress and chronic pain? So, okay, so just let me understand the question then. How do you manage the stress of chronic pain? A pergunta, Beatriz, só complementa aqui para mim. A pergunta que você fez é como você lida ou gerencia o estresse da dor crônica? Essa é a sua pergunta? Let's wait for her to reply if she's still here. Enquanto isso, pessoal, quem tiver qualquer tipo de pergunta, por favor, vai trazendo para cá, tá? You know, so let me start off by saying that, you know, if you have chronic pain or if you have a chronic illness, there's lots of research now that shows that there are things that you can do. So first of all, the question is, what are you focusing on? Uhum. Existem muitos estudos, ela vai começar a responder aqui, Beatriz, antes de você complementar, mas existem muitos estudos, sim, sobre estresse e dor crônica, e a primeira coisa que você vai fazer é em que você está focando. Yeah. So the question becomes, you know, are you focusing in on the positive aspects? Are you focusing in on your strengths? Or is your constant focus on the chronic pain or on the chronic illness? Então a pergunta que a ciência se faz, né? Você está focando mais tempo, mais energia naquilo que tem de bom, mesmo com a dor, nas suas forças, ou você está focando mais tempo na sensação da dor ou naquela percepção de que, poxa, por que eu estou passando por isso? The other thing is to remain optimistic, because when you are optimistic, you actually engage in more behaviors that help you with your chronic illness or your chronic pain. So you are more apt to do something about those things that will be helpful for you. Outra coisa que você precisa fazer é permanecer otimista, né? Quanto mais otimista você permanecer, mais você vai encontrar opções e fazer escolhas conscientes que possam ser construtivas nesse momento. Yes. And, you know, consulting with your doctor, too, to ensure that you're eating right, that you're doing the things necessary
to manage the pain as well. So you may have to have some things that are helping you with the pain that are, outside of what you might be able to do, but perhaps doctors can help you manage that pain. Saber também que você pode e deve procurar ajuda, né? Existem talvez coisas novas na medicina ou especialidades novas que podem eventualmente ajudar você a lidar melhor com essa dor. There's another one here that's from Patricia. Patricia does a beautiful job in Brazil. She's working very hard to connect positive psychology and the science of happiness with public policy in order to bring that to governments. And she's asking, we need to unite, if you suggest any type of tool or way to bring this to the knowledge of governments for public policies creation, what do you have in regards to this area of study in the public domain? So we haven't had a lot of success going to government. We have gone to the Minister of Education to have these integrated into policies. And, we have not had a lot of success that way. So, for example, when we wanted to have things in schools, we wanted to have a curriculum in schools, what we did was we got a lot of teachers excited about the idea. So then now you have teachers who have the energy and the motivation inside the system to start saying there has to be changes. We have to do these things. And that's how we started a movement that way. From the bottom up. Right. Ela está dizendo uma coisa que é a mesma coisa aqui no Brasil, na minha experiência, tá? Ela falou que ela nunca teve muito sucesso. Ela já foi no ministro de Educação lá no Canadá para levar esse tipo de assunto, sem muito sucesso. E aí o que ela disse é o seguinte: o que a gente tem feito se a gente quer mudar, a gente quer colocar esse conteúdo de resiliência ou de psicologia positiva nas escolas, o que ela fez lá e o que eu faço aqui no Brasil o tempo inteiro, eu pego uma escola e faço um projeto com os professores. E chega um ponto que os professores falam, para, eu quero para mim, eu preciso trazer isso. Então, começa uma pressão de baixo para cima. I'm telling them that all the projects we have in Brazil in education works the same way. We get schools, we start doing with the teachers, and then other schools starts to ask questions about it, and I also want this, and then you start a sort of a chain reaction towards it. Yeah. Now, another thing, there was a very interesting project that was done in Cincinnati that was done with the VIA Institute. And what they did was I think they called it Cincinnati Strong. And what they did was they had a certain postal code and they had everybody do the VIA character strengths. And then they had a contest to see how they could bring the strengths of the city out in the community. And they had art projects and other kinds of, theatrical projects and things like that brought out the strengths of the city. And I thought it was a really unique project. That's a beautiful one. Ela contou projeto chamado Cincinnati Forte, uma cidade americana, que existia uma caixa postal que as pessoas mandavam para essa caixa postal as suas forças de caráter, os seus testes do VIA. E depois a cidade ou os organizadores criaram eventos de arte, de interação, para que todo mundo, compartilhando essas forças, encontrassem formas onde comunidades poderiam elevar essas forças dentro de cada comunidade. And I also want to share, sorry. And I also, my friend Louisa Jewell, who was working with an organization, what he did was he took 25 municipal government workers and he brought them through a 6-month certification program on positive psychology. So by empowering these city officials with the knowledge, they now are, I always consider my work to be like a drop in the pond. So once you can, I don't know if that translates in Portuguese, Henrique, but once you infuse some education with people in government, then they can take it how they, where they want to go. So always be thinking about how can I be that drop in the pond. Ela está dizendo o seguinte: a pergunta que ela se faz e a forma que ela enxerga o trabalho dela é que ela é uma gota naquele lago calmo.
Ela vai só pingar aquela gotinha, mas ela vai começar o movimento com isso. E tem um trabalho de um amigo dela, um colega dela, que ele chamou 25 pessoas da área pública para fazer um projeto de 6 meses, um programa de 6 meses de certificação na ciência da felicidade. E essas pessoas saem com o conhecimento e com a vontade de espalhar isso. A gente está vendo isso acontecer em vários setores do Brasil. Eu tenho projetos no Judiciário, no Ministério Público, em escolas, no Exército, baseados nisso. I'm letting them know that the same is happening here in Brazil. Today I have whole being institute projects on the legal courts in my state, with the public attorneys in schools and the academic school of the army. So it's the same way. Some people get to know it and they start to asking for more information and to bring it forward. So. And now, I'm starting to do a little bit more with regards to saying mental health is not a luxury. So, and if you think about it, antidepressants came out decades ago, and they have not done anything to improve the mental well-being of our societies. In fact, things have gotten worse since the introduction of antidepressants. I'm not saying antidepressants are wrong. Some people need to have antidepressants. But what I'm saying is we need to be doing more. We need to be practicing well-being to maintain well-being. O que ela está dizendo aqui, isso é lindo, gente, é que saúde mental não é luxo algum. Saúde mental é uma necessidade. E ela não é contra os remédios antidepressivos, eles são importantes para algumas pessoas, mas a realidade é que desde que eles vieram décadas atrás, as coisas só pioraram. O nível de depressão, de ansiedade na sociedade só tem aumentado. Então eles não resolveram o problema. A forma de resolver o problema da falta de bem-estar nas nossas sociedades é praticando, atuando, agindo em cima do bem-estar. That was a beautiful comment you made, Luis. I love that if you want to increase well-being, you have to practice well-being instead of doing what we have done, and it didn't solve anything. On the contrary, it made things worse. Right. I'm not saying there's anything wrong with antidepressants. They have a place, but we just need to be doing more. A gente tem que fazer mais, né? Os antidepressivos, eles têm uma razão de existir, mas a gente tem que fazer mais. Do you mind if I ask you a last question to let you go your day, because I know how busy you are? Do you have time for one more? Sure. Okay. I have time. Good, thank you. A pergunta da Ellen aqui. As pessoas resilientes pensam menos nos problemas e nos fatores de estresse para focar mais na solução. Como construir um repertório de recursos internos nesse momento? The question is, she's asking, does the people, the more resilient people, do they think less on the problems and the stress and more on the solutions? And then, if they do this, how can we build a personal repertoire of tools or resources in order to do this at this moment? Well, that's a whole workshop right there. I love the hat, by the way, Helen. I love the hat. Ela foi que adorou o seu chapéu, Ellen. Yeah. So first of all, I think resilient people feel the same feelings that we feel. It's just they have strategies and tools to manage these things. Primeira coisa, e essa é importantíssima e maravilhosa. As pessoas mais resilientes sentem as mesmas coisas que todos nós estamos sentindo agora, as mesmas ansiedades e estresse. Mas eles se dedicam à aplicação na vida deles de ferramentas e estratégias para lidar com isso. I was going to say right, but so this is what is important to know, is that resilient people do not suppress their feelings, because that is also not a good strategy. You want to feel the feelings and manage those feelings. Ela está dizendo que isso é muito importante, todo mundo tem que estar com isso na cabeça. As pessoas mais resilientes não são pessoas que suprimem as emoções negativas que elas sentem. Muito ao contrário, elas aceitam, elas deixam essa emoção transcorrer. Isso é fundamental para você conseguir construir estratégias. Inclusive, para quem aqui é meu aluno no Rubin Institute Brasil, a Heloísa, tem o Jurania, que é a Patrícia em breve, um dos componentes do SPY, nosso modelo de felicidade e bem-estar, é a bem-estar emocional, que começa com a ideia de que eu aceito as minhas emoções. Sorry, Louisa, I was just telling them that we use on Rubin Institute the Tal Ben-Shahar's model of happiness, the SPIRE model, and on the emotional well-being,
we start by saying that I accept my emotions. So exactly. So I went through a very, very hard time about a year ago, for about a year, where my ex-husband was diagnosed with a brain tumor. Now, Luisa passou por uma experiência muito dura no ano passado, que durou o ano inteiro, que foi quando o ex-marido dela foi diagnosticado com câncer no cérebro. Now, we were best friends. So even though we got a divorce, we were still very, very close and very, very good friends. So I moved him back into my house, and my daughters and I, we took care of him until he died. Eles eram muito amigos, apesar de terem se divorciado. Ele era o melhor amigo dela, ambos, né? E quando ele foi diagnosticado com esse tumor cerebral, ele voltou a morar na casa com ela e com as filhas, né? Para que ela e as filhas pudessem cuidar dele durante aquele ano, e ele realmente veio a morrer. And every day I would go to hot yoga. That would be my 1 hour of being able to take care of myself. And I would just cry. I would cry for the hour. Now in hot yoga, you get so hot and sweaty, nobody knows that you're crying. So it was okay. But I allowed myself that hour to cry, to let the grief out. And then I would wipe my tears and roll up my mat and I would go home. But I didn't, I contained it. But I allowed it to come out. Ela praticava nessa época uma yoga que eu não sei se eu estou traduzindo certo, mas yoga quente, que é uma yoga que você transpira muito, sua muito, e ela disse aqui que durante esse ano todo, ela praticava esse yoga e durante 100% da aula, 1 hora de aula, ela chorava compulsivamente. Ninguém via, porque ela estava tão suada que não dava para ver que ela estava chorando, mas ela chorava compulsivamente. Então, o que ela disse era, eu continha a minha tristeza, o meu sofrimento nessa hora de yoga, mas eu deixava ela vir. Eu realmente chorava, eu me entregava à emoção. So I didn't allow the grief to take over my life because I knew those were his final months. So every day I wanted to do something joyful, something meaningful. So when you think about these times, think about how can I make this time more meaningful for myself? Ela apesar da dor e do sofrimento, ela sabia que era o tempo final dele. Então, ela tentava construir. Como é que eu posso extrair mais sentido nisso? Louisa, can I mention what Maria Silva says in situations like this as well? She used to say, it's a very important time for you to ask, who am I at my best? This a Maria Silva, ela diz o seguinte, numa situação como essa, você pode se fazer a pergunta, quem sou eu no meu melhor nessa situação? Então eu vou chorar, eu vou sofrer e eu vou fazer uma escolha. E a Maria Silva conta isso numa experiência quando ela perdeu o irmão mais novo dela, né? Também uma experiência de muita dor. And the other thing is that this is our life. This could be going on for months. If you put your happiness on hold and say, oh, I'll wait until I can do this and do that before I'm happy again. This could be your last few months. We don't know when we're going to go, right? So to think and give yourself permission every day to find your happiness. To say it's okay, you can coexist with feeling sad and also doing joyous things throughout the day. A lot of us don't give ourselves that permission. We say, how can I be happy when there's people suffering? When you are happy, you are doing things in the world, you're showing up differently in the world that is going to help people in the world. That's beautiful. Ela está dizendo o seguinte, essa é a nossa vida. Essa é a única vida que a gente tem. Essa situação que a gente está vivendo agora do coronavírus, ela pode durar mais meses, a gente não sabe quando vai acabar. Então, a tristeza, a dificuldade podem coexistir com a positividade, com o bem-estar, com o autocuidado. Muita gente se pergunta, como é que eu posso ser feliz ou fazer alguma coisa prazerosa enquanto os outros estão sofrendo? Na medida em que você permite que os dois coexistam, eu sei que outros estão sofrendo, eu sei que está difícil, e eu escolho praticar positividade, eu escolho construir uma vida um pouco melhor agora, eu me torno mais preparado para me apresentar ao mundo e fazer coisas mais positivas, que vão, por sua vez, impactar outras pessoas e ajudar, quem sabe, as pessoas que estão menos favorecidas nesse momento. Então, essa prática de permitir a coexistência do negativo e ajudar a construir o positivo, ajuda você a se tornar uma pessoa, um agente de transformação social muito mais impactante. Now, the other thing to stay resilient too, like for example, I'm a speaker, so my business was wiped out within a matter of a week.
All of my speaking engagements gone. So you can imagine, I'm looking at my bank account saying, okay, do I have enough money to get through coronavirus? Because there's no money coming in, right? It's scary. That is scary. I'm sure there's a lot of people in that situation. Ela falou que ela contou a história dela, ela falou, deve ter muita gente aqui nesse call, ou gente que vai estar assistindo a gente nessa situação. Nas primeiras semanas do coronavírus, ela é uma palestrante, ela viaja o mundo dando palestra. Todos os encontros, todos os trabalhos de palestra dela foram encerrados até o final do ano. E eu levantei a mão porque comigo também. Eu tenho 17 viagens nacionais e internacionais paradas e todos os meus eventos até dezembro, todos cancelados. Então ela está vendo a conta bancária dela reduzindo, o trabalho está acabando. Está acontecendo com um monte de gente isso. So the important thing is, when you're resilient, is to not stay in that zone of, oh my gosh, why is this happening to me? Poor me. Or, oh my gosh, how am I gonna pay the mortgage, etc. But instead to quickly get to, okay, what now? What now? So now I'm creating online programs for organizations. I'm working on a deal to do some audio programs. So you have to know that you don't want to be stuck in those feelings of, oh my gosh, poor me, and quickly move into what now? And when you do that, you will feel more resilient and powerful and confident. Ela está dizendo uma coisa linda aqui também. Pessoas mais resilientes, como ela, no caso, né? Eu tô vendo que meus negócios acabaram, que eu não vou ter mais trabalho. Ao invés de eu ficar ruminando aquilo e pensando, poxa, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu faço? Você faz a pergunta, e agora? E agora? E aí eu escolho, dentro desse agora, qual que é a melhor ação que eu posso tomar? A minha melhor ação foi iniciar essa série de webinários que está sendo fantástica para construir a minha positividade e quem sabe a de vocês. A dela, criar um curso online, iniciar um engajamento dentro das organizações, através do Zoom, o que ela pode fazer de novo dentro dessa situação. I was telling them that one of the reasons for this webinar series is exactly the answer to the what now question. What can I do now? So we started with this Happiness in Hard Times webinars, Louisa. Sorry, I lost you for a second there. Sorry. No, I was letting them know that one of the reasons we started this webinar series is exactly to answer the question, what now? What can I do now? So let's do a webinar and bring people like you and have the incredible joy to know that talking to you and translating you today was the best moment of my day, for sure, more than the day. There was a lot of gratitude for me and for everybody that is listening to you. Well, thank you so much. It was wonderful to be here, wonderful to see you. Can I take a picture of my screen? Is that okay? Of course you can. Can I do the same here to post that? I want to savor this. I want to savor this moment. Ela está tirando uma foto aqui para apreciar. And Louisa, I did a print screen here and I'm going to send it to you as well. Okay, perfect. Thank you. Okay. Thank you so much. There's not a question here. This is actually an invitation, and I'm going to back her on this. Patricia, that girl that is working with the public policies, yeah. She's asking, Henrique, you and I have to bring Louisa to Brazil to do some engagements whenever we can, of course. And her sister lives in Fernando de Noronha. Fernando de Noronha is a Jew, is a paradise, an archipelago, an island in Brazil that is absolutely out of this world. And she said, we're going to do a workshop from Louisa in Fernando de Noronha one day. So you are already invited. Thank you. Oh my gosh, I can't wait. I love it. I have hundreds of cousins in Venezuela. So, but I've never been to Brazil. So I would love to go to Brazil. And I accept the invitation. Ela falou que tem vários amigos da Venezuela, não tem ainda, nunca veio para o Brasil, mas, Patrícia, o convite está aceito, então cuidado com o que você deseja. Você fez o convite, eu já aceitei, inclusive eu vou ter que ir junto, tá, para levar a Luísa para ir, mas com certeza a gente vai fazer isso. Louisa, this is actually serious. Whenever we can, I would love to have other webinars and interactions with you. Whenever you feel that it's a good moment for you, I would love to help bring your content, courses and books and everything through Robin Institute Brazil. I will love one day to organize webinars and workshops with you here in Brazil. So you are my guest. You know that you have a base, Robin Institute Brazil and me here.
I want to say how much I appreciate your talk. It was just absolutely beautiful. And I thank you for your generosity of being an hour here with us and accepting me to be stopping you for this crazy, weird translation. But it was so fun, and I'd love to start my day like that. Well, thank you so much. It was wonderful to be here. Wonderful to meet you live like this in your group. So thank you so much. And everybody stay safe and healthy. And I wish you all the very, very best. Ela está agradecendo a gente aqui pelo convite, por terem estado até o final. Ela quer que todos continuem com saúde, o melhor possível, e ela espera que tenha servido esse webinário para ajudar a gente um pouquinho mais nesse momento. Thank you so much, Louisa. Thank you. Have a great day. I send you the photos later. Okay, thank you. Bye, everyone. Bye. Bye-bye. Pessoal, quero só agradecer vocês, então, por terem ficado aqui. Quem quiser mais informações sobre o Robin Institute Brasil ou sobre a psicologia positiva, por favor, me procurem. Quem não está curtindo ainda o YouTube, por favor, clica no sininho, curte o YouTube, fica comigo. Na quinta-feira, às 7 da noite, eu vou estar com Caroline Miller. Ela tem um TED Talk fabuloso e ela trabalha com o conceito de garra, é uma das grandes autoras sobre esse conceito. Como é que a gente consegue construir um melhor caminho, abrindo mão de prazeres imediatos para fazer escolhas mais conectadas com algo que a gente tem de propósito, de final. Não percam quinta-feira à noite. Eu queria convidar todos vocês para navegarem pelo nosso novo site. Ele não está perfeito, mas ele está, na minha opinião, muito bonito. E vocês podem conhecer um pouquinho mais do que a gente faz navegando por ele. É robininstitute.com.br. E hoje nós não só representamos o Robin Internacional como certificado internacional em psicologia positiva, mas nós estamos traduzindo, aproveitando esse ano que eu não estou fazendo palestra em nenhum lugar, nós estamos traduzindo todos os cursos do Robin para cá. Então, prepare-se para conhecer, quem quiser se conectar com esse assunto, tem muito espaço. Essa série, Frisar em Tempos Difíceis, vai continuar. Lembrando que essa semana eu tenho a Caroline Miller. Na semana que vem, se eu não me engano, ou na próxima, eu vou estar com o Ryan Nimick, que é um dos grandes nomes ligados a forças de caráter e ao Instituto VIA, dentre vários outros palestrantes que eu estou buscando o tempo todo. Não percam, quem quiser assistir os webinários antigos, estão todos aqui no meu YouTube. A próxima turma, Sônia, do Certificado Internacional em Psicologia Positiva, deveria ter sido agora em agosto, a gente decidiu mudar para o ano que vem, mas ela vai começar com algumas alterações excepcionais e novos nomes em março do ano que vem. Uma formação de 9 meses, que vai efetivamente, nós temos alguns alunos aqui, trabalhar o conteúdo da psicologia positiva num formato experiencial e transformacional. Então não perca, fique com a gente. Em novembro, a gente lança as inscrições para a turma de março, tá bom? Gente, foi um prazer gigante estar aqui. Eu vou postar uma foto gigante dessa live hoje, dizendo que foi o melhor do meu dia, sem dúvida. Eu, inclusive, comecei o dia hoje meio triste, meio para baixo, e esse webinário foi maravilhoso para me trazer um pouco mais de positividade. Obrigado a todos por estarem aqui. Conto com vocês quinta-feira. E eu vou ficar alguns minutinhos aqui, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, podem contar comigo que eu estou por aqui. Quem já quiser ir, boa segunda-feira, boa semana, fiquem bem, fiquem com saúde. Obrigado, Luísa, obrigado, Sônia, obrigado, Renata, Patrícia, todos vocês aqui, Andréia. Patrícia, fica esperta que a gente vai ter que levar a Fernanda Noronha agora, a Ellen, obrigado. A Kika também, todo mundo agradecendo, que bom que vocês gostaram. Pessoal, então, vamos começar a nossa semana, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos cuidar da gente. Tudo de bom a todos, nos vemos de volta na quinta-feira. Grande abraço.